Eu pedi demissão da empresa. Só que, na minha opinião, eu deveria ter sido demitido. Quer entender essa história? Acompanha com a gente. Eu tinha que ter... Mano, eu não tava... Eu tava errado. Eu errei. Entendeu? E eu errei num nível que aí o bagulho ficou insustentável. Antes de eu te contar essa história, eu preciso te contextualizar em que momento eu estava da minha carreira profissional. Eu tinha acabado de passar pelo almoxarifado. Quando eu assumi a gerência do estoque, eu consegui alcançar alguns resultados que me colocou no radar de todo mundo da presidência. Eu consegui entrar em evidência pelo meu trabalho como poucas pessoas haviam conseguido fazer em tão pouco tempo. Eu consegui resolver vários problemas que a gente tinha na operação, a gente conseguiu melhorar a qualidade de atendimento dos nossos clientes, a gente conseguiu diminuir o número de falha, o que fez com que a gente economizasse muito dinheiro, a gente conseguiu alcançar alguns níveis de inventários que ajudou muito na redução de custo e o principal, eu consegui dar o pontapé na transformação digital da empresa pelo meu departamento. Hoje eu sou responsável por estratégia e transformação digital. E eu só sou responsável por transformação digital por conta desse projeto que eu comecei quando eu assumi o meu primeiro departamento. Então eu estava muito confiante. E na minha opinião, confiante até demais. E uma das coisas que eu preciso sinalizar é a minha idade. Eu dei o início ao processo de transformação digital e assumi um departamento com muitas pessoas e que envolvia um impacto muito direto aos clientes com apenas 18 anos de idade. Para vocês terem ideia, eu estava tirando carta e ao mesmo tempo eu estava gerenciando um estoque que continha mais de 50 mil itens e eu ainda não tinha carta. Para vocês terem uma ideia do quanto eu era jovem quando eu assumi a gerência do estoque. Então todas essas ações que eu consegui conduzir dentro do estoque me colocou em evidência. Nessa mesma época que eu estava com 18 anos, a nossa empresa decidiu adquirir uma outra empresa de serviço. E por conta dos bons resultados que eu vinha alcançando, me fizeram o convite para que eu assumisse essa operação. E eu, sem titubear, na mesma hora aceitei. Eu tinha certeza de que aquele desafio era do meu tamanho, que eu ia conseguir reproduzir tudo aquilo que eu tinha feito dentro do estoque nessa nova empresa que a gente estava adquirindo. E essa autoconfiança foi a principal armadilha que me fez com que eu chegasse no fundo do poço. Porque essa é a verdade. Tá, a nossa empresa fez a aquisição, a gente começou a fazer a união das empresas. Quando eu descobri o quanto aquela transformação ia ser complexa, eu entendi que as coisas iam ser diferentes ali. Eu tinha um cenário muito mais hostil agora. Eu tinha uma equipe que já era da nossa empresa se unindo com uma equipe que estava vindo de fora. Então a gente tinha um conflito de cultura gigantesco. Eu tinha 18 anos e a média de idade das pessoas do departamento era de 50 anos de idade. Eu tinha pouca experiência de mercado, ou seja, tudo que eu tinha era o meu capital intelectual do meio acadêmico, e esse capital intelectual eu ainda estava construindo, ele não estava consolidado ainda, eu estava no meu segundo, terceiro ano de faculdade. Então assim, era um ambiente bem hostil para mim, e eu decidi então começar a fazer as transformações. Como eu não tinha muito tempo dentro da empresa e todo o histórico que eu tinha era um sucesso no departamento de estoque, quando eu comecei a exigir transformações mais profundas, a nossa presidência não estava preparada para me apoiar. Eles ainda não tinham confiança suficiente de que eu tinha capacidade de bancar as minhas escolhas. Então, muitas das coisas que eu solicitei para que na minha cabeça o projeto desse certo não foi aprovado. E a cada vez que uma solicitação minha era negada, eu tomava uma decisão extremamente equivocada. Eu tentava encontrar uma nova saída para que eu pudesse dar sequência no trabalho. Só que as saídas que eu adotei não foram as melhores. Eu entrava na empresa 4 horas da manhã e saía de lá de dentro às 10 da noite. E assim foi durante um ano. Eu me desgastei de um nível que o meu corpo já não suportava mais. A minha pressão em produzir os mesmos resultados que eu tinha alcançado em outro departamento era tão grande, quando os resultados que eu prometi para a presidência não aconteceram. A presidência acabou assumindo um descrédito tão grande, e aí quando eu falo em presidência, principalmente o meu pai, que isso foi tão impactante para mim, que eu comecei a entrar num ciclo que eu olhei para fora e falei, cara, eu não dou conta. Eu não consigo mais continuar
com essa rotina. E eu literalmente pedi demissão. Mas eu não pedi demissão por uma questão de achar que eu era incapaz ou que tudo isso eu já tinha ultrapassado. Eu cheguei num nível de pisar na empresa e ter ânsia de vômito. Eu cheguei num ponto de não conseguir visitar a casa dos meus pais de final de semana para não ter que falar da empresa. Eu cheguei num nível tão profundo de exaustão mental a respeito disso que estava acontecendo na minha vida, que isso afetou, inclusive, a minha vida particular. Na época eu era recém-casado, então o que acontece? Quando eu comecei a viver essa experiência de verdadeiro burnout mesmo, onde a minha saúde foi pro saco, eu já não tinha mais como encontrar uma solução. O buraco tinha ficado tão fundo que não havia nada que eu pudesse fazer para reverter esse cenário. Então, nesse dia em que eu não consegui ficar dentro da empresa, eu comecei a tremer, tive como se fosse uma claustrofobia numa sala que tinha 40 metros quadrados, eu não conseguia ficar em lugar fechado. Eu tive uma ânsia de vômito absurda, então eu tive que sair da empresa e aí na hora do almoço eu sentei com a minha família e falei, deu. Eu não só não consigo mais ficar dentro da empresa, como eu não consigo voltar lá. Na época meu pai levou um susto, porque ele não assistiu nada disso acontecer. Não só meu pai, minha mãe, a minha irmã mesmo, ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque da noite pro dia, na visão deles, eu entrei num nível de exaustão absurdo, que não era compatível. Só que eu já vinha carregando isso fazia mais de ano. Então assim, eu tô me demitindo agora e à tarde eu já não consigo ir lá. E aí, logo em seguida, eu procurei um tratamento psicológico, eu fui fazer todo um processo de reestruturação emocional, porque eu fiquei muito abalado com aquilo me machucou de uma maneira muito profunda. E a conclusão que eu tiro dessa história é que aconteceram várias falhas nesse caminho que poderiam ter sido evitadas por mim ou pelos meus pais. Eu não deveria ter criado na minha cabeça uma expectativa tão grande na construção de um resultado que não era Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não conseguia refazer exatamente o que eu tinha feito dentro de um departamento naquela nova operação que eu estava assumindo, porque as operações eram completamente diferentes. Então eu criei expectativas que essas expectativas me afundaram, né? Eu de certa maneira fui muito arrogante em acreditar que eu tinha tudo que era necessário para fazer com que aquilo desse certo. E por outro lado, os meus pais também poderiam ter evitado isso. Se eles tivessem identificado de que aquela jornada era muito grande para uma pessoa da minha idade, para uma pessoa com as minhas experiências, ou até mesmo se eles tivessem criado essa jornada comigo, mas de uma maneira mais leve. Mas acho que ninguém tinha ideia, Chu, que Não, tipo assim... É exatamente isso. Que ninguém tinha ideia que aquela aquisição ia ser tão turbulenta, entendeu? É exatamente isso, tipo, ninguém tinha ideia. Ninguém tinha ideia. E aí, o fato de ninguém ter ideia do tamanho que era aquele problema fez com que eu realmente acreditasse Que era fácil. que era fácil, que eu ia conseguir fazer, né? E aí, a partir do momento que o resultado não acontece, nasce uma dúvida em todo mundo, e que também é natural, que é, até que ponto o resultado não tá acontecendo porque ele não tá acontecendo, ou porque ele não tá dando conta de trazer os resultados que a gente precisa? Hoje a gente tem a contraprova. Exatamente. Hoje a gente olha e fala assim, cara, a gente tem uma outra pessoa no departamento. Não, já passaram 3, né? Exatamente. Hoje. Verdade. Depois que eu entrei pra... O que aconteceu com você aconteceu com mais 2 depois. Exatamente. Então, assim, era um negócio que não era pra mim. Não com aquela idade. Não naquele momento, eu não estava preparado. Mas naquela época você ficou com a sensação de que você era incompetente. Eu só fui tirar essa sensação de que eu era incompetente depois de muitas sessões de terapia. E depois de ver, inclusive, a experiência das outras pessoas. Falar, oxa. E depois de eu conseguir construir novas histórias em outras jornadas. Sim. Porque aí foi quando meu pai não deixou eu sair da empresa. Ele falou, não, ó, calma, você continua trabalhando com a gente, só que você vai fazer outras coisas. Então, vem ajudar a gente na área comercial, vamos falar sobre compras, sai da área de serviço. E aí isso me deu uma oxigenada e aí eu consegui produzir. É como se eu tivesse começado minha vida profissional do zero ali. Então eu comecei a criar... todo o bom resultado que eu tive dentro do estoque foi anulado pelo péssimo resultado que eu produzi na nossa empresa de serviço. Esse seu sentimento. Exatamente. Né? E aí é como se eu tivesse começado uma nova história a partir daquele período que eu tava 0 a 0. Então assim, o que eu
aprendi com essa etapa que eu vivi? Primeiro, isso aconteceu comigo, que era sucessor, mas isso poderia ter acontecido com um funcionário também. Então, a gente não deve colocar ninguém numa posição estratégica sem o devido suporte, mas principalmente o acompanhamento. Se o resultado não está acontecendo, a gente precisa identificar se o motivo desses resultados não está acontecendo é realmente uma conduta errada da pessoa, ou seja, ela está falhando, ela não está fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo, ou simplesmente, errada mesmo. exatamente, ou simplesmente essa pessoa não tem uma bagagem forte o suficiente para assumir essa jornada agora. Ou senão também é um erro estratégico, acontece nas multinacionais. Exatamente. Ou então é um negócio que não vai dar certo na mão de ninguém. E que era o nosso caso. A Service, a nossa empresa de serviço, ela estava num nível de desorganização, não é nível de desorganização, é assim, aquele choque de cultura. Aquele choque de cultura das empresas que chegaram foi tão grande. Demorou anos. Anos pra gente conseguir diluir isso. Hoje não. Hoje já é um time engajado e que produz resultados maravilhosos. Mas ela assim. teve que passar na mão de 2, 3 pessoas e as 3 pessoas foram importantes. Exatamente. E foram importantes para esse amadurecimento. Se não tivesse essas 3 pessoas, hoje também não ia estar do jeito que tá. Exatamente. Então, assim, não era uma questão que um profissional de alto gabarito ia conseguir resolver. Ali, o segredo era o tempo. O segredo era o tempo. A unificação das culturas precisava de tempo. Então, só que a gente não sabia disso. E na minha cabeça, a culpa de não conseguir fazer essa unificação das culturas era minha, entendeu? Então, assim, foi um momento, na minha opinião, é o momento mais crítico da minha carreira profissional até agora. Eu vivo sob pressão todos os dias. A gente tem orçamentos gigantescos, assim, que a gente tem que administrar, mas nada foi igual com o sentimento de quando eu assumi essa operação. Porque eu tinha uma expectativa. Envolve a questão emocional, né? Porque emocional, quando você 100%. tá forte emocionalmente, você pode ter qualquer desafio que você consegue enfrentar. Agora, se você não tá bem emocionalmente, aí... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Que aí a gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Sobre inteligência emocional. E se você quer entender um pouquinho mais sobre inteligência emocional, clica no card e acompanha com a gente lá. Até a próxima!